Olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Ave Mais, nesse Acorda Vascaíno que tá no ar, sempre bem cedinho, vocês já sabem, aqui no Ave Mais, o canal número 2 da nossa plataforma do canal Atenção Vascaínos. Sábado, 15 de junho de 2024, já aproveito para pedir aquele like, aquela curtida, aquele like maroto, esperto. Vai lá e não custa nada, cara. Não chega boleto, como diz o Emerson Rocha. Deixa o like nesse vídeo e compartilhe para geral. Espalha para geral, porque o Acorda Vascaíno tá no ar. Vai lá, copia o link e envie para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram e também de Facebook. E não se esqueça, se inscreva aqui no Ave Mais. É da plataforma do canal Atenção Vascaínos, está crescendo a cada semana que passa, temos importantes atrações aqui, como a Giovana Antunes, você prometeu. Aliás, nesse sábado, mais tarde, a gente terá a Giovana aqui no Ave Mais. Além da resenha do meio-dia, durante a semana, de terça a sexta, com o Sérgio Quinde e o Acorda Vascaíno, comigo, com o Jean Faísca ou com o Flávio Dias, todos os dias, aqui no Ave Mais. Bem, nosso assunto de hoje, indo direto ao ponto, é sobre o jogo de amanhã. O Vasco volta a campo já contra o Cruzeiro, 6h30 da noite em São Januário, depois de 2 derrotas consecutivas, uma para o Flamengo e a última para o Palmeiras na quinta-feira passada em São Paulo. Vasco que levou 8 gols nesses 2 jogos e fez só 1. E o Álvaro Pacheco enxergou até uma melhora do time contra o Palmeiras. Algo que para mim não aconteceu. O Vasco sofreu com os mesmos problemas, mais uma vez teve muitas finalizações do lado do adversário, poucas finalizações do lado do Vasco. O Vasco não consegue criar e não consegue se defender. Então, se você tem uma proposta de atacar o adversário e ter a bola, o Vasco não está conseguindo. E essa é uma proposta inicial do Álvaro Pacheco, pelo que a gente conheceu, pelo que a gente pesquisou. Vendo que isso não está dando certo, até contra adversários mais eficientes, o Álvaro Pacheco precisava melhorar essa marcação. E ele não consegue melhorar. O Vasco com uma defesa muito ruim, muito vazada nesse Campeonato Brasileiro. Só que agora, o jogo de amanhã, eu entendo que seja uma outra realidade, uma outra circunstância, um outro contexto. A gente vai ver pela primeira vez um Vasco propositivo. O Vasco que terá mais a bola, teoricamente isso, né? A gente não sabe na prática, às vezes o Cruzeiro pode surpreender, mas pelo que a gente acompanha e conhece do Cruzeiro, conhece do Vasco quando joga em casa, em São Januário, mesmo que não tenha o estádio cheio, o Vasco vai tentar ser o protagonista do jogo, ter a posse de bola, como gosta de jogar o Álvaro Pacheco. Eu estou curioso para ver, pelo menos é a última esperança, sei lá, de que ele consiga fazer esse time, num contexto diferente, contra um adversário que, obviamente, não tem tantas qualidades como Flamengo e Palmeiras, que o Vasco consiga se impor, consiga ser criativo, consiga trabalhar essa bola, rodar a bola, criar situações de gol e vencer o jogo, obviamente, independentemente de qualquer coisa. Claro que no final das contas, o resultado é o que mais importa. O Vasco não precisa jogar tão bem, criar 50 oportunidades, algo assim, mas precisa vencer o Cruzeiro. Para isso tem que melhorar defensivamente. Só que é uma observação importante para a gente ter nesse jogo diante do Cruzeiro, porque afinal de contas, o Vasco, teoricamente, como eu disse, vai ter mais a bola, vai criar mais opções. A ver o time que será colocado em campo pelo Álvaro Pacheco. Para mim, falei isso durante a transmissão do jogo com o Palmeiras. Acabou o negócio de 3 zagueiros. Acabou esse negócio de 3 zagueiros. Chega por quê? Não que eu sou contra essa formação. Porque os alas do Vasco não entendem esse sistema, não conseguem jogar com esse sistema. E no meio-campo você não tem jogadores de intensidade. Para jogar com 3 zagueiros, você precisa ter jogadores no meio-campo que girem bastante, que se movimentem bastante, que tenham bastante dinâmica. E o Vasco não tem isso hoje. O Vasco, talvez o único que tem um pouquinho mais dinâmica seja o Matheus Carvalho, que nem foi relacionado para o último jogo. Mas também não é um jogador questionável, algo assim, para ser titular absoluto do Vasco. Só estou pegando o único no elenco que tem essa característica, para mim, para jogar no esquema com 3 zagueiros. Então fica muito difícil você ter proteção dessa forma. Não só pelos 3 zagueiros, mas pelos alas e pelos jogadores de meio campo, tudo uma engrenagem aí no time de futebol, sobretudo para esse esquema. Então, para mim, o Álvaro Pacheco tem que deixar isso de lado. De certa forma, claro, com muitas dificuldades ainda, mas mostrou depois da saída do Rojas. Não pela saída do Rojas em si, mas pela entrada de mais um jogador no meio campo, que não deveria ser o Esforza, mas foi.
por uma circunstância. Ele até falhou depois no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Vasco deu uma encaixada, deu uma equilibrada. Claro, o Palmeiras já estava vencendo o jogo por 1-0, também segurou um pouquinho. O Vasco mesmo assim teve perigo, mas consegue equilibrar. Percebam que nos jogos em que o Vasco teve 3 jogadores de meio campo, porque quando você não tem muita dinâmica nesse setor, pelo menos você junta 3, 4 caras e aí você facilita, um ajuda o outro. Você consegue suprir ali aquela necessidade. O Vasco teve mais êxito. O Vasco foi assim contra o Grêmio na estreia do Brasileirão, ainda com o Ramon Dias, porque teve ali um meio campo com o Esforço, o Galdames e o Matheus Carvalho, né, em outras circunstâncias, até no ano passado. Porque mesmo com o Paulinho, que aí sim é esse jogador dinâmico que eu estou dizendo, mas tinha o Praxedes, que não tem dinâmica, e o Zé Gabriel, que ficava ali protegendo a zaga. Então foi uma situação bem mais confortável. Claro que agora é outra temporada, é tudo diferente, o time também é diferente. Mas acho que o Vasco não deve mais atuar com 3 zagueiros. E até em cima dessa possibilidade de uma proposta maior de ter a bola, de atacar o adversário, entendo que seja o melhor também jogar apenas com 2. Só que o problema é que para essa criação, para essa construção de jogo, o principal nome é o Payet, que se lesionou no início da semana, então dificilmente joga contra o Cruzeiro. Enfim, é uma situação que fica complicada porque o Vasco, onde tem mais criatividade, é justamente na presença do Payet no meio campo, e sem esse jogador é preciso que o Álvaro Pacheco consiga outros caminhos. Vamos ver o que ele vai aprontar de escalação. Mais uma vez, deve ser surpreendente, como foi contra o Flamengo e como foi contra o Palmeiras, mas eu estou curioso para ver esse jogo com o Cruzeiro, com essa nova proposta, na teoria, que a gente entende do time do Vasco, jogando em casa com a necessidade da vitória contra um time que deve ficar mais fechado, que é o Cruzeiro. Então, esperar para ver o que o Álvaro Pacheco vai aprontar e pelo menos que ele demonstre algo desse trabalho que até agora não deu resultado, não surtiu efeito, está sendo já bastante cobrado, porque em caso de novo insucesso, acho que a batata dele vai assar literalmente. Valeu, rapaziada! Esse foi mais um Acorda Vascaíno, espero que vocês tenham gostado, comigo, com o Marco Vasconcelos, e a gente sempre aqui bem cedinho, comigo, com o Flávio Dias ou com o Jean Faísca no Ave Mais, o canal número 2 da nossa plataforma. Não se esqueçam, hein? Deixem um like nesse vídeo, vai lá dar aquela curtida. É fácil, é simples, pode fazer, né, a qualquer momento. E também compartilhe esse link para os grupos de WhatsApp e Telegram, de Facebook, e se inscreva no canal Atenção Vascaínos. Também aqui no Ave Mais. Valeu, rapaziada. Forte abraço a todos. Bom dia, bom sábado aí.